E aí, pessoal, tudo certinho? Então, eu vou começar a semana discutindo a decisão do Gilmar Mendes e eu postei isso no meu Instagram no momento de fúria, né? E agora estou aqui para a gente discutir exatamente o que significa aquela postagem e para não ser mal interpretado e para não gerar nenhum tipo de discussão. Eu fiz uma postagem chamando todo mundo para a rua numa data específica, que eu não sei qual é, mais de cabeça, mas é uma data que estarei eu na rua também, se eu não me engano. É no dia 24 de agosto. Olha aí, Greg, por favor. Greg tá olhando. O fato não é esse, não. O fato é o seguinte, a discussão diz respeito à possibilidade ou não do Gilmar Mendes julgar um processo no 25 de agosto? 27 de agosto é o dia que está se marcando uma manifestação aí em relação a Gilmar Mendes. Por quê? Porque uma série de problemas aconteceram, né? A gente viu alguns julgados do Gilmar Mendes que são bem discutíveis, mas até então, diante da independência do Poder Judiciário e do magistrado, as discussões ficavam muito mais no campo doutrinário, teórico, e muito mais no alarde da população do que realmente numa questão a ser discutida. Nesse ponto, a situação ficou agora um pouco mais alarmante. Por quê? Ele proferiu uma decisão soltando, determinando, foram duas decisões na verdade, uma e logo depois a outra, as duas determinando a soltura de um sujeito que ele tinha sido padrinho de casamento. Não do sujeito, ele foi padrinho de casamento da filha do sujeito. Enfim, eu não quero falar de nomes porque eu não sei se o rapaz deveria ser solto ou não. Eu não analisei o caso. Eu não sei se ele realmente deveria estar preso ou se ele deveria estar solto. Eu não sei se a prisão é lícita ou ilícita. Eu não tenho fundamentação para discutir esse tipo de coisa. E a intenção do vídeo não é essa, porque se fosse, obviamente, eu teria estudado para poder discutir. A intenção do vídeo é tratar da suspeição do juízo. Porque o magistrado não pode, de nenhuma forma, em nenhuma hipótese, julgar um processo cujo interessado seja um amigo íntimo ou um inimigo notório. Então, a amizade íntima e a inimizade notória sejam suspeição do juízo para proferir decisão naquele processo. E, obviamente, ele não foi um convidado, ele foi padrinho do casamento. Ninguém é padrinho do casamento da filha de uma pessoa que não seja, no mínimo, amigo. Então, obviamente, é clara a situação de suspeição apresentada. Apesar de haver uma margem de discricionariedade, na definição do que é suspeição, essa é uma situação indiscutível de suspeição do juízo. E aí eu fiz uma postagem dizendo que o Gilmar Mendes estava atuando como advogado criminalista. Isso gerou até algumas discussões que advogado criminalista se respeita. E advogado criminalista é uma função muito importante, tá? Meu respeito total ao advogado criminalista. Mas a gente sabe que a função de magistrado não se compatibiliza com a função de advogado, de quem quer que seja, O magistrado tem que ser imparcial e o advogado tem que ser parcial. Essa é a função dele. Então, quando o sujeito que é magistrado atua como se fosse um advogado, a gente tem um desvirtuamento da máquina judiciária. Então, efetivamente, a decisão ela carece de legitimidade diante da suspeição do juízo. Não estou nem discutindo o mérito porque não tenho legitimidade, não tenho arcabouço teórico para discutir o mérito porque eu não analisei o caso concreto. Mas a suspeição, na minha concepção, é indiscutível, tá certo? Sem discussão partidária, de forma apartidária, eu estou lhe dizendo que a decisão é de um juiz suspeito. Valeu, pessoal!